pessoal, como vocês estão? Aqui quem está falando é a professora Thaís, de Geografia, e nós estamos dando início a mais uma aula, a nossa aula 23, cujo tema é Geografia da População. Essa área da geografia que é muito importante, não só para a gente identificar dados estatísticos, né, que a gente vê nos sites, nos jornais, né, dados lançados pelo IBGE, mas também para a gente poder entender, né, as variações espaciais na distribuição, na composição, nos fluxos migratórios e no crescimento das populações, né, ao redor do mundo. Então, basicamente, nessa nossa aula, a gente, né, agora introduzindo, a gente vai primeiramente entender de uma forma geral que o conceito de população corresponde ao conjunto de pessoas que residem em determinada área, que pode ser um bairro, um município, um estado, um país ou até mesmo um planeta como um todo. Ou seja, a gente considera a população, né, todo o conjunto de pessoas que partilham da mesma área. E aí o que vai variar é justamente a escala de análise. E nesse tema da geografia da população, a gente, né, vai estar dividindo aqui basicamente em 5 tópicos. E hoje eu vou trabalhar com vocês 4 tópicos, no caso. A distribuição populacional, o crescimento populacional, as teorias demográficas, a estrutura populacional. No caso, migrações vai ficar para a próxima aula, para não ficar um conteúdo muito extensivo, né, muito massivo para vocês. Então vamos lá. Bom, e dando início ao primeiro tópico da nossa aula, que é sobre a distribuição populacional. E antes da gente pensar exatamente, né, antes da gente ver sobre a população distribuída no mundo, a gente vai pensar em 2 termos super comuns nessa nossa área da geografia da população, que é o termo populoso e o termo povoado. Apesar de eles serem super parecidos e a gente confundir muito, eles têm significados diferentes. E o termo populoso basicamente está associado ao número total de habitantes. Corresponde então à população absoluta, né? Só isso, fácil, é só a quantidade total de habitantes. Já o termo povoado significa, né, está associado ao número total de habitantes por área, né? Ou seja, a gente pega o total de habitantes de um determinado país e divide pela área total desse país e a gente vai saber ali o quanto tem de população relativa, né? Ou a densidade demográfica também, basicamente é a mesma associação. E aí, dando um exemplo para vocês, se a gente pensar em 2 países, né, que têm basicamente a mesma quantidade de população, né, a mesma população absoluta, e o primeiro país ele tem uma grande extensão e o segundo tem uma extensão menor, a gente sabe que tem muito menos área para essa população do segundo país, porque ele tem uma extensão menor, apesar de ter a mesma quantidade. Então a gente pode pensar que esse segundo país, desse exemplo, ele é um país mais povoado do que o primeiro por conta da sua extensão de terra ser menor. E agora vocês vão entender isso, né, na prática com os mapas. Bom, quais são os países mais populosos do mundo, afinal? E aí eu peguei basicamente esse mapa de 2017 do IBGE, que é o mais recente que tem, e eu até indico para vocês também que vocês visitem o site do IBGE, que ele é muito importante para vocês verem também os dados estatísticos, os mapas. No Atlas do IBGE tem muita coisa legal e que é fácil de ter uma leitura, então eu indico super para vocês. E basicamente nesse nosso mapa a gente está vendo justamente quais são os países mais populosos, a gente está pensando aqui na população absoluta. Então, nesse mapa, né, as cores mais, pela legenda, né, a gente pode ver que a cor mais escura, mais vinho, né, corresponde justamente a um país mais populoso. E quanto mais claro, né, até o amarelinho, é justamente um país menos populoso, que tem uma menor população diante da população total no mundo. Lembrando que em 2017 a população total mundial correspondia a 7,7 bilhões de pessoas. É muita gente, não é mesmo? E depois a gente vai entender também como que ocorreu esse processo até chegar a essa quantidade de pessoas. E a gente vai ver no mapa, né, que justamente os países que estão mais com a cor mais vinho, mais escuro, são justamente a China, a Índia, ali no continente asiático, né, são os que mais chamam a atenção.
E aí depois a gente vê num tom mais laranjinha, a gente pode ver até mesmo o Brasil, os Estados Unidos, o México, a Rússia, né, alguns países da África. Então a gente basicamente vê aí, né, que os países mais populosos, o Brasil está inserido num deles também, né? Pode não estar como a China e a Índia, mas também é bem significativo. E aí a gente pode justamente confirmar isso através dessa tabela, que mostra justamente, né, a posição dos países mais populosos do mundo. E a primeira delas é a China, né, com uma população total de 1 bilhão de pessoas, né, 1 bilhão 409 milhões 517 mil 397 pessoas. É muita gente. Em segundo, a Índia. Em terceiro, os Estados Unidos, a Indonésia e o Brasil em quinto, né, em 2017. Agora, a gente já não sabe exatamente como estão esses dados, porque também, claro, os dados vão mudando a cada ano e também veio o coronavírus, então a gente não sabe também o quanto que teria que avaliar, né, exatamente quantas pessoas estão morrendo em cada país e o que está diferenciando dessa quantidade de população estimada. Agora, quais são os países mais povoados, né? Justamente a densidade demográfica no mundo. E aí a gente comparando com aquele nosso outro mapa, a gente vê que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, eles já não estão dentro dessa legenda, né, que corresponde a uma alta densidade demográfica no mundo, né? Justamente eles estão em corzinhas bem claras, ó, que corresponde na legenda a um baixo nível de densidade demográfica, né? Ou seja, tem muita extensão de terras para menos gente. Mas ao mesmo tempo a gente pode perceber que tanto a Índia ali, ela continua, né, bem escurinha, ou seja, ela continua de uma certa forma com uma grande quantidade de população correspondendo a essa área. Ou seja, a Índia, além dela ser um país extremamente populoso, é também um país bem povoado. Então a gente pode justamente entender isso, né? Quando a gente pensa em densidade demográfica, a gente não pode pensar só na quantidade total de habitantes, mas correspondendo também a essa área que essa população está residindo. Bom, e uma outra coisa também que eu queria que vocês percebessem nesse mapa é que a China também, né, além da Índia, também é um país que, além de ser populoso, também é povoado. Se vocês perceberem, também tem uma cor mais escura, apesar de não corresponder a toda a extensão do seu país. E a gente também pode perceber na Europa, que apesar de ser, né, um continente com uma população absoluta menor, a gente pode pensar justamente que é um continente com uma extensão de área menor, né? Então, justamente tem menos área para essa população toda. Então, a gente pode pensar também que a Europa corresponde a um alto nível de densidade demográfica. Também é um continente mais povoado. E agora a gente vai chegar ao nosso segundo tópico da nossa aula, que é o crescimento populacional, que justamente a gente poder entender, afinal de contas, o que aconteceu, né? Qual foi o processo que ocorreu para que a população chegasse aos 7,7 bilhões de habitantes em 2017. E a gente pode justamente pensar nesse gráfico, né? A gente analisar esse gráfico de evolução da população mundial a partir do século 17, né? E aí vai até mais ou menos 2011, que é a escala de análise do gráfico. Após 2011, aí já está como estimativa, e a gente não vai considerar isso nessa nossa análise. Então, o que a gente pode perceber é que no século 17, a população mundial ainda não tinha chegado a 1 bilhão de habitantes, ainda estava ali nos milhões. Já no século 19, ou seja, 2 séculos depois, essa população já tinha dobrado, né? Ela já tinha chegado finalmente a 1 bilhão de habitantes. Agora, se a gente for pegar a escala de análise, né, do século XIX até 1930, né, ou seja, menos um pouco de um século, essa população já tinha dobrado novamente, já tinha chegado a 2 bilhões de habitantes. Agora, o surto de crescimento da população mundial é justamente de 1930 até 2011, que a gente pode ver que passou de 2 bilhões para 7 bilhões de habitantes em 2011, ou seja, mais do que triplicou, né, a população mundial. E aí justamente a gente pode pensar, meu Deus, o que afinal de contas aconteceu para essa população ter crescido
tanto, né, num ritmo tão acelerado. E para a gente poder, né, começar a entender isso, a gente pode pensar que esse crescimento populacional, né, que a gente está falando na escala mundial, a gente está pensando no crescimento vegetativo, que é um crescimento natural. Esse crescimento vegetativo, ele corresponde à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A taxa de natalidade corresponde ao número de nascidos em um ano e a taxa de mortalidade corresponde ao número de mortos em um ano. Então, a diferença, né, entre um e o outro, entre a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, corresponde justamente ao crescimento vegetativo. Porque a gente pensa o quê, né? Normalmente nascem muito mais pessoas do que morrem, porque as pessoas vão morrendo ao longo da vida, né? Cada pessoa vai morrendo em algum momento da vida. E aí justamente a gente pode pensar que se nascem muito mais pessoas do que se morrem, né? Naturalmente falando. A gente pode pensar num primeiro momento. Mas a gente vai entender que justamente essas duas taxas, elas vão começar a se comportar de formas diferentes ao longo da história. E aí justamente por isso que a gente vai entender por que esse crescimento se modificou, né? O ritmo de crescimento se modificou ao longo do tempo. E aí, trazendo um mapa para vocês, justamente do crescimento populacional, né, no mundo, a gente pensar que basicamente 2014, né, ou seja, não tem tantos anos assim, a gente pode pensar que nessas áreas mais esverdeadas na legenda, justamente é onde corresponde ao maior crescimento populacional, que está justamente considerado ali no continente africano, né? A gente pode pensar um pouco ali próximo da Ásia já, né? O Brasil está mais ou menos, está num verde, né, não tão escuro, então está crescendo, mas também não é tão branquinho quanto, por exemplo, alguns países europeus. Então a gente vai analisar isso, a gente vai entender basicamente por que está acontecendo isso. Será que então só os países africanos, né, que correspondem a esse crescimento populacional, os outros continentes não tiveram tanto crescimento assim? E a gente vai entender isso agora. Bom, a gente vai entender então agora a questão da transição demográfica, o processo de transição demográfica. O que é isso, afinal? Isso, basicamente, é uma transformação do padrão de crescimento vegetativo mundial, né? A gente pode pensar mundialmente, mas a gente pode também pensar em cada país. Em cada país passa por um processo de transformação no seu padrão de crescimento populacional. E a gente vai pensar basicamente, né, em 4 fases dessa transição, desse padrão. A fase 1, que é a fase de pré-transição, é justamente naquele momento que se nasce muita gente, mas também morre muita gente. Por quê? Né? Nesse momento, a gente pode pensar, né, que, por exemplo, na Europa, a gente pode pensar que é lá antes do século 18, basicamente, né? Ou seja, antes das revoluções industriais, que a população era mais agrária, né? Por exemplo, já no Brasil, a gente pode pensar que até o início do século passado, do século 20, a população brasileira era mais agrária, né? Então, justamente, era uma época que as pessoas tinham muitos filhos, né? Justamente, não existiam métodos contraceptivos, né? Então, essa população que morava no campo também precisava, né, que seus filhos trabalhassem para ajudar justamente no campo, nas atividades agrícolas. Então, nascia-se muita gente, mas também morria muita gente por conta justamente de uma baixa expectativa de vida, né? Justamente as pessoas numa área rural têm menos acesso à saúde, a programas de saúde, né? Não tinham acesso a saneamento básico, né? A rede de esgoto. Então a gente pode pensar que essa população mais agrária lá antigamente era uma população justamente que tendia a morrer cedo, né? Que tinha uma baixa expectativa de vida. Isso é na fase 1. Já na fase 2, as coisas começam a mudar, né? Porque na fase 1, justamente, se a taxa de natalidade é alta e a taxa de mortalidade também é alta, o crescimento, né, ele é pequeno. Agora, já na fase 2, algo começa a mudar de uma forma bem brusca, que é justamente quando a taxa de mortalidade começa a diminuir. Justamente, a gente pode pensar numa fase que o país passa pelo processo de urbanização,
Ou seja, começa a crescer, né? As cidades começam a crescer cada vez mais e essa população começa a se tornar majoritariamente urbana do que agrária. E aí a gente pode pensar justamente que essa população começou a ter justamente acesso, né, a programas de saúde, ter mais proximidade de hospitais, ter acesso à rede de esgoto, a várias... fora o avanço da medicina também, que fez com que essa população passasse a viver mais. Em compensação, a taxa de natalidade ainda continuava muito alta, as pessoas ainda continuavam tendo bastante filhos. E o que acaba acontecendo? Se nasce muita gente e a população vive mais, esse crescimento vai ser absurdo, né? Vai ser justamente a fase de aceleração demográfica, né? Justamente quando dá aquele boom demográfico. Já a terceira fase é uma fase que começa a ter uma desaceleração demográfica, que é a partir também de uma associação com a urbanização, que é justamente quando a taxa de natalidade também passa a descer, né? Enquanto a taxa de mortalidade continua ali estável, né, em números mais baixos. Ou seja, o que aconteceu para essa taxa de natalidade diminuir? Né? Justamente as pessoas vivem na cidade e o custo de vida numa cidade é muito mais caro do que numa área rural, né? Então a gente pode pensar justamente que essas famílias passaram justamente a pensar em ter menos filhos, né? Justamente porque é muito caro você criar uma quantidade enorme de crianças. Então, e também outra questão muito considerável também, e que vários países experimentaram ao mesmo tempo, que o Brasil também experimentou, é justamente a inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Ou seja, as mulheres passaram a trabalhar e aí justamente não tem mais como elas terem tantos filhos como elas tinham antigamente, né? E outra questão também é que justamente é a maior oferta de métodos contraceptivos, que justamente impedem, né, que os casais tenham necessariamente, fiquem à margem de se reproduzir de uma forma tão alta. E aí a gente pode também pensar que cada fase dessas, né, os países foram passando em diferentes momentos. Então a gente não está colocando aí exatamente os anos, mas a gente está pensando que cada país passou por essas fases, né, em diferentes momentos. Tanto que os países europeus, por exemplo, experimentaram o processo de urbanização um século antes do Brasil, né? Ou seja, no século XVIII. Então, obviamente que eles estão mais avançados do que a gente. Então, por exemplo, os países europeus estão já na fase 4, né, desse gráfico, que é justamente quando a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, elas já se estabilizaram, as duas estão menores, bem menores. E agora, né, apesar de elas estarem mais próximas, elas continuaram, basicamente assim, continua um crescimento, né, voltou a ter um crescimento demográfico menor, porém agora com taxas bem menores do que lá na fase 1, porque agora as pessoas demoram para morrer, né? Ou seja, as pessoas têm mais expectativa de vida, mas em compensação também nasce pouca gente. Então, justamente a gente pode também pensar que começa a ter, né, países com uma população muito mais envelhecida, né? Porque a população vive mais, mas nasce menos bebês. Então, cria-se um paradoxo. E outra coisa também que eu queria que vocês entendessem, né, é justamente não confundir taxa de natalidade com taxa de fecundidade, porque a taxa de fecundidade ela corresponde ao número médio de filhos por mulher, né? Ou seja, a gente pega a taxa de natalidade em um ano e a gente divide pelo número de mulheres, o número total de mulheres que estão em idade fértil, né? Basicamente, e a gente vê mais ou menos ali qual é a média. Então, claro que é uma média, então claro que vão ter mulheres que vão ter mais filhos, vão ter mulheres que vão ter menos filhos, né, ou não vão ter nenhum, mas a gente pega justamente a média. E a média ideal seria basicamente 2,1 filhos por mulher para ter um crescimento ok. Não ser nem tão exacerbado e também não ter um crescimento negativo, não ser um país que está encolhendo, né? Então, justamente por isso que é uma média. Então, por isso que é 2,1. Claro que não é 2 filhos e um bracinho, né? A gente está pensando em média. Então, basicamente, né, seria mais ou menos uns 2 filhos por mulher. E a última coisa que eu também queria que vocês considerassem também é diferenciar crescimento vegetativo de crescimento demográfico.
né? Eles não correspondem à mesma coisa, porque o crescimento vegetativo a gente só considera nascidos e mortos, né, em cada 1.000 habitantes. Já o crescimento demográfico a gente também considera a taxa de imigração, ou seja, a gente também considera as entradas e saídas em determinado país. Então, claro, quando a gente pensa numa população global, não tem entradas e saídas, mas quando a gente pensa em cada país, né, a gente pensa em crescimento demográfico, a gente também considera se está tendo muita saída, né, de uma população, um fluxo de imigrantes, né, então está saindo muito um fluxo de imigrantes, ou se está entrando um maior fluxo de imigrantes em determinado país. Então, a gente vai considerar outras coisas, mas isso a gente vai ver melhor na próxima aula. E, como a gente estava falando antes, né, de taxa de fecundidade, justamente eu trouxe alguns dados do Brasil, que justamente pensar na queda brusca do número de filhos por mulher, né? No caso, isso diminuiu consideravelmente essa taxa de fecundidade. E justamente nesse infográfico, né, a gente pode pensar que em 2000, né, a média era 2,38, em 2010 isso já caiu para 1,9. Então, quer dizer, a gente já está experimentando, né, 1,90 basicamente, já é menos até do que o número ideal para que essa população continue crescendo numa margem boa, né? Então, a gente pode pensar que talvez, se continuar assim, né, a população do Brasil em algum momento ela chegue também naquele padrão europeu de um maior envelhecimento da população e uma quantidade bem menor de nascidos, né? De uma taxa de natalidade bem menor também. E aí também nesse infográfico, se vocês quiserem ver, tem a distribuição por regiões, né, brasileiras. A gente também pensar que o Sudeste, por exemplo, corresponde à região com menor taxa de fecundidade. E a gente também pensar em mulheres por faixa de renda, né? Justamente essa taxa de fecundidade por faixa de renda. E justamente as mulheres mais pobres, né? Tem gente que acha que mulher mais pobre sempre tem mais filhos, mas não necessariamente, né? Tipo, também diminuíram. Em 2000, a faixa, né, era basicamente de 5,10 e caiu para 3,56, ou seja, as mulheres pobres estão tendo menos filhos. E as mulheres com melhor renda, né, já tinham uma taxa mais baixa de 1,17 e também caiu um pouco para 1,11. E agora a gente falando, né, um pouco dessa questão de pobreza, de crescimento populacional, a gente vai entrar justamente no assunto de teorias demográficas.